O que o homem tem pensado nos últimos milênios? O que você tem pensado? Nós pensamos? Ou são pensamentos alheios que nos conduzem? Nós fazemos tudo o que queremos? Você é quem gostaria de ser? Qual a sua missão aqui na Terra? Será que você está aqui somente para comer, trabalhar, reproduzir-se e morrer? Veio aqui para sofrer em um mundo de caos, sem saber seu real destino, ou veio para escrever o próprio destino? Estamos entrando em uma nova era. Velhas concepções já não atendem mais às suas necessidades. Precisamos de conceitos reais, elevados, de acordo com este novo momento, com o futuro que haveremos de construir juntos, baseados no conhecimento, não em dogmas ou verdades pré-estabelecidas. Somos seres inquietos, insatisfeitos com o mundo atual, construtores e servidores de uma nova humanidade, que vamos criando dentro de nós mesmos. Precisamos aprender a pensar diferente por meio do conhecimento de si mesmo, do Criador e do Universo. E para pensar diferente, é preciso conhecer as ferramentas que temos dentro. E ferramenta é o que não falta dentro dessa maravilhosa máquina chamada ser humano. Se você tem mais perguntas do que respostas, não fique fora dessa. Entre de corpo, alma e espírito nessa nova era, a era da evolução consciente. Logosofia, a ciência da vida. Ei, gente, meu nome é Luísa e junto com as minhas amigas Laura e Thaís, a gente vai falar para vocês hoje sobre um tema muito interessante, que a gente tem conversado bastante ultimamente. Quando pensamos no que falar sobre esse tema, da confiança no futuro, surgiram várias ideias. Pensamos na nossa realidade e experiências que vivemos neste momento. E nós três somos estudantes de medicina e a gente tem vivido grandes desafios pensando no que queremos para o nosso futuro. Exatamente, e a rotina acaba sendo bem puxada, né, meninas? Na minha vida, para eu conseguir conciliar o estudo de logosofia com os desafios que a faculdade me apresenta, eu gosto muito de pensar o seguinte: para tudo aquilo que eu sinto que me faz um bem verdadeiro, eu preciso arranjar algum tempo. E com a logosofia, eu tenho aprendido sobre diversos temas que me auxiliam a viver a minha vida de forma diferente, né? Buscando ser a minha melhor versão sempre. A gente gostaria de começar sugerindo para que vocês respondam a seguinte pergunta: quanto tempo vocês passam pensando nos estudos, no trabalho que vocês querem ter ou que já têm, às vezes no lazer do final de semana, ou seja, em tudo aquilo que é físico? E agora, quanto tempo que vocês passam tentando conhecer vocês mesmos? Seus valores, seus defeitos, nos seus objetivos permanentes? Eu aposto que a resposta para cada uma dessas perguntas foi bem diferente, né? E eu sei disso porque isso também acontece na minha vida, né? E eu tenho feito o esforço para mudar essa realidade. Eu tenho certeza de que essas perguntas também vocês fazem sempre, né, meninas? Eu tenho podido compreender que a dedicação para a profissão, ela não pode estar desvinculada da dedicação para a vida interna. O estudo da minha realidade interna me auxilia na convivência, na forma que eu ajudo as pessoas, enfim, ela acaba refletindo na minha vida externa também, né? E para mim, algo que tem tudo a ver com a confiança no meu futuro é o fortalecimento da confiança em mim mesma. E o melhor é que eu tenho podido aprender que essa confiança, tanto em mim mesma quanto no futuro, ela pode ser conquistada. Eu não preciso sentir só esperança, né, de que eu vou conseguir colocar em prática algum determinado projeto na minha vida. Eu não preciso confiar cegamente no acaso. Eu posso adquirir confiança por meio do conhecimento. Mas como que é possível isso de conquistar a confiança em mim mesma por meio do conhecimento, Lu? Lau, eu vou te dar um exemplo, então, que para mim fica mais fácil de entender. Pensa o seguinte: como que eu conquisto a confiança no outro? Como que eu sinto que eu posso confiar em alguém? Eu preciso conhecer essa pessoa, não é? Conhecer os seus valores, as suas dificuldades, quais são suas intenções.
E comigo mesma acontece de forma semelhante. Como que eu vou confiar em mim de um dia para o outro sem nem me conhecer? Conquistar a confiança em mim mesma envolve justamente conhecer a mim mesma, os meus valores, as minhas dificuldades, as minhas intenções, os meus recursos mentais e como que tudo isso acaba influenciando na minha mente. Verdade, já observei muito isso na minha vida, Luísa. Depois de viver um desafio que exigia uma mudança interna, fiquei muito mais preparada para viver desafios semelhantes, porque consegui reconhecer uma limitação minha e me esforcei para superar. Muito legal isso. E quando eu entendo como a minha própria mente funciona, eu posso me tornar dona dela, né? E compreender do que os meus reais propósitos são constituídos. Por exemplo, se os pensamentos que dominam a minha mente são os de temor, de insegurança, procrastinação, falta de vontade, vocês concordam comigo que qualquer projeto que eu decidi empreender na minha vida já começa sem perspectiva de sucesso? Porque eu já me dei como derrotada antes mesmo dele começar. Mas se ao contrário, eu conheço esses pensamentos, sei que eles existem e não deixo que eles atuem, eu vou conseguir me preparar muito melhor para esses projetos, né? Porque dessa vez, com a mente mais organizada, eu vou conseguir selecionar os meus pensamentos, vou preparar, vou refletir, vou planejar e vou conseguir amadurecer as ideias de outra forma. E isso não tem tudo a ver com a confiança no meu futuro? Se hoje eu estou me capacitando para colher lá na frente o que eu planto, tem motivos reais para confiar no meu futuro, que eu dependo de mim mesma e não do acaso. Engraçado, Lu, que quando eu converso com outras pessoas que eu conheço, principalmente hoje em dia da faculdade, eu sinto que elas têm muito temor do que pode vir a acontecer quando se diz de plano de vida. E eu acho que seria muito melhor se a gente conseguisse viver de uma forma mais tranquila, mais serena e com mais confiança de estar no caminho certo, né? Concordo demais. É muito importante saber que podemos nos preparar para o futuro, mas sempre ocorrem situações que não foram planejadas. Estou lembrando aqui de alguns acontecimentos da minha vida que não estavam dentro do que eu esperava e que tive dificuldade em lidar com isso. Penso que é algo que já aconteceu com todo mundo e provavelmente acontecerá de novo. E o que se pode fazer em relação a isso? Vejo que muitas vezes, quando passamos por mudanças inesperadas, a primeira reação é o desespero e querer resistir ao novo cenário. Mas isso não ajuda a resolver a situação. Exatamente, Thaís. E eu fiquei pensando aqui que seria ótimo se você trouxesse um exemplo disso que você está vivendo. Refletir sobre o que a gente vive sempre ajuda a entender a nossa realidade interna, né? Sim, sabe que tive uma vivência que se assemelha a isso. Estou na faculdade e passei por uma mudança muito grande de método de ensino. A forma que tínhamos aula mudou completamente. As matérias, a ordem do conteúdo e os alunos não se planejaram para essa mudança. Entramos na faculdade já sabendo como seria todo o plano de ensino. E a forma que a mudança foi feita poderia nos prejudicar. Acho que dá para imaginar o desespero. Tentamos conversar com a coordenação e ficou claro que não voltariam atrás na decisão que tiveram. Quando as aulas começaram, o desespero aumentou. As pessoas estavam muito aflitas. E olha, vou falar para vocês, eu também fiquei desesperada e me deixei levar pelos pensamentos alheios. Estava sem confiança em mim. Não soube olhar internamente para os recursos que eu possuía e também sobre a possibilidade de realizar mudanças internas para lidar com o externo. Algo que me ajuda muito é a anotação sobre os pensamentos que estão atuando na minha mente, porque consigo ver mais claramente o que está passando no meu interno. Assim, comecei a perceber que a resistência à mudança estava me prejudicando e me fazia sofrer com a situação. E esse sofrimento atrapalhava ainda mais para eu conseguir pensar em soluções para o problema que eu enfrentava. Comecei a pensar sobre adaptação. Me fiz algumas perguntas. A adaptação é sempre possível? É necessária? O que acontece quando não consigo me adaptar? E quando consigo? Algo que eu já percebi, Thaís, é que a adaptação ela está muito relacionada com a valentia de viver as experiências que a vida nos apresenta.
porque fugir nunca resolve as situações da vida, né? Sim, também acho. Fugir nunca é a solução. Eu relembrei algumas vivências minhas e da humanidade como um todo. A pandemia, por exemplo, foi uma experiência muito difícil para a sociedade, que impactou a vida e o psicológico das pessoas. E mesmo tendo uma situação tão difícil, fomos achando formas de viver nesse contexto. Muitas ideias surgiram de como realizar o que fazíamos antes, mas online. Pessoas que não sabiam lidar com a tecnologia foram em busca de aprender. Eu, por exemplo, no início não conseguia ter a mínima concentração nas aulas virtuais. E com o tempo fui achando formas de aumentar essa concentração. Essa vivência que todos tiveram, que muitos, né, tiveram na quarentena, tendo que fazer mudanças na rotina para realizar o que pretendia, mostra como é possível se adaptar. Aí eu pensei, se não tivéssemos achado formas de lidar com a quarentena, como teria sido a vida de cada um? A minha, com certeza, teria sido inviável. Seria como parar no tempo sem querer viver a realidade. Com essas reflexões que fiz sobre adaptação, pude ter mais claro na minha mente sobre como tenho a capacidade de me adaptar às mudanças que acontecem na vida e como isso é necessário. A partir disso, consegui tranquilizar meus pensamentos para poder conseguir pensar de forma mais clara como eu ia agir para não me prejudicar com as mudanças que ocorreram na faculdade. Entendi que a mudança interna que eu tive de parar de resistir à adaptação foi um passo muito importante. Também precisei ter defesa em relação aos pensamentos alheios, para eu não desesperar toda vez que outra pessoa desesperasse. Essas duas mudanças foram as mais importantes. Depois, fui procurando maneiras de aprender melhor nessa nova forma de ensino. Me preparei mais para as aulas, comecei a ter uma nova organização de horário, e esse processo não aconteceu de um dia para o outro, mas se tornou mais fácil quando comecei a pensar que era possível e necessária a adaptação. O que eu pude aprender foi que as mudanças não planejadas sempre vão acontecer na vida, e é importante preparar a mente para viver essas situações fora do esperado. À medida que vamos tendo mais conhecimento e consciência sobre a adaptação, menor é o sofrimento frente a um cenário difícil e mais rápido conseguimos achar formas para tornar a adaptação possível. Muito interessante, Thaís. Ficou ótimo, assim, para a gente poder entender, né, a sua experiência toda. E tudo isso que a gente está falando me fez recordar de uma experiência que eu vivi, lá na escolha da minha profissão. Eu lembro como se fosse ontem, de todas aquelas incertezas que surgiram na época do ensino médio. E o medo de enfrentar com valentia aquele vestibular para a profissão que eu queria seguir estava tomando conta de mim. E aí eu me encontrei em um verdadeiro dilema. Eu seguia a profissão que eu queria, ou ia deixar o medo tomar conta de mim e acabar escolhendo outra. Mas em uma determinada conversa com meu pai, eu identifiquei aquela imensa falta de confiança que eu estava tendo em mim e na minha capacidade. Reconheci todos aqueles pensamentos de insegurança, de temor, com a ajuda dele, né? Seus conselhos me auxiliaram lá a mudar os meus pensamentos e a ter mais convicção na escolha que eu estava prestes a fazer. Ser mais valente, porque eu não poderia ter medo, né, do esforço, medo de me dedicar para algo que eu tinha aptidão. A vida é luta, é esforço, e é isso mesmo que nos dignifica. E como isso me fez ter mais confiança no meu futuro, viu? Hoje, já no final do curso de medicina, eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. E sou muito grata pela valentia da Luísa que tomou essa decisão há anos, mesmo que ela tenha exigido bastante de mim. E eu entendo que essa felicidade que eu sinto hoje, ela está muito relacionada com o meu empenho em me munir de pensamentos que estavam ao meu favor, né? Essa experiência tem me possibilitado cultivar muitos valores hoje. E eu tenho usado o campo profissional para realmente me tornar uma pessoa melhor. Com a fala de vocês e com as experiências que eu tenho vivido hoje, eu posso concluir que é muito possível a gente viver uma vida feliz e sem aquele constante medo de fracassar que eu observo não só em mim, mas também em várias pessoas que são próximas a mim. Então, eu tenho vivido uma experiência até muito parecida com a sua, Lu. Eu também estou no final do curso e, recentemente, eu tenho observado vários pensamentos na minha mente a respeito de qual carreira eu vou seguir, onde eu vou fazer minha residência, onde eu quero morar.
e muitas outras dúvidas que estão relacionadas não só à profissão, mas outros aspectos da minha vida também. E esses pensamentos, eles são muito insistentes. Às vezes eu nem consigo me concentrar no dia a dia. Eles diminuem completamente a confiança na minha capacidade de construir uma vida bem-sucedida, ou seja, a confiança em mim mesma. E pior que eles me fazem sentir um medo e acreditar que o futuro é incerto e completamente desconhecido. Lau, parece que a gente só vive experiência igual, né? Assim, eu também tenho vivido algo muito semelhante a isso que você trouxe, né? E eu achei muito interessante você ter conseguido identificar o que tem diminuído a sua confiança em você mesma e, consequentemente, até no seu futuro, né? Você consegue contar para a gente de forma mais prática como que você conseguiu concluir tudo isso? Claro, Lu. E eu penso o seguinte, eu demorei um pouco até para compreender isso. Mas eu consigo, no prazo de 1 hora, um dia, ou até uma semana, fazer tudo aquilo que esses pensamentos me questionam e me pressionam? Eu vou conseguir escolher a residência que eu quero, passar no processo seletivo, decidir e definir onde eu vou morar e como? Ou quem dera, né? Quem dera, só que é impossível. Mesmo se eu quisesse, é impossível a gente construir grandes aspectos da nossa vida de uma hora para outra. E para que essa ansiedade do imediatismo não se instalasse na minha mente, eu precisei trabalhar várias crenças e pensamentos comigo mesma. Um deles é o de ir do pouco ao muito. Ou seja, apenas por meio de um processo diário de pequenas atitudes e pequenas conquistas é que é possível alcançar qualquer grande objetivo que eu estabeleci na minha vida. Então, para que eu consiga conquistar o futuro, eu preciso dar conta do meu presente, que já é um grande desafio por si só. Atuar com consciência dos grandes objetivos da minha vida todos os dias, frente a pequenas experiências, é muito desafiador. Quem imagina que pode haver algo maior por trás de fazer uma atividade simples da faculdade, ou ir à aula, ou fazer uma prova? Raramente eu me lembrava disso, e hoje em dia eu faço um esforço constante para manter na minha mente. Sem contar que eu penso no meu futuro como algo muito distante. Eu fico me imaginando no futuro como outra pessoa, né? Assim, uma pessoa diferente de mim, melhor e com várias conquistas. Mas na realidade, o meu eu do passado, do presente e do futuro são um contínuo. Então a gente vai se diferenciar por aquilo que eu consegui melhorar, aquilo que permaneceu igual e aquilo que foi se perdendo, né? Então, e eu vejo isso porque quando eu tinha 18 anos, eu fazia grandes projeções para a Laura de 25 anos, que é a idade que eu tenho hoje. Que a minha vida está completamente organizada, que todos os aspectos iam estar alinhados, né? Só que isso não se tornou realidade, né? A pessoa que eu sou hoje, ela é a união de várias Lauras do passado, que com cada atitude resultou na Laura que eu sou hoje. Então, eu só consigo finalizar o meu curso porque um esforço desde o estudo para o vestibular até a aprovação e o estudo por anos sucessivos me permitiu chegar até aqui. Ou seja, o esforço, ele começou há muito tempo. Então, da mesma forma, o meu eu do futuro, que eu idealizo tanto, ele é a sucessão de várias Lauras, que com suas escolhas pontuais vai se transformando lentamente. Então, para que eu conquiste a vida que eu quero, o futuro que eu quero de forma confiante, eu preciso ter consciência de que o processo e os esforços, eles se iniciam aqui e no agora, e que eles vão perdurar e vão ser realizados por muito tempo. Então, se eu encaro a minha vida dessa forma, o hoje como uma semente daquilo que eu vou viver depois, que nem você trouxe, Lu, o futuro passa a ser algo muito menos incerto. Claro que imprevistos ocorrem, e adaptar as mudanças é imperativo para a sobrevivência, que nem a Thaís trouxe, né? Mas eu percebi que o futuro se torna cada vez mais confiável quanto mais esforço eu deposito no que eu faço hoje. E não é muito mais gostoso a gente viver motivado pelo que pode vir, sem medo do que acontece na política, na economia, na profissão ou em qualquer aspecto da vida. Por isso que eu acho que é possível ser muito mais feliz e com a perspectiva de um futuro que vale a pena ser vivido e não temido. Exatamente. E pensando sobre isso tudo que a gente conversou, se tem uma coisa que eu concluí hoje, é que o esforço, o conhecimento de si mesmo e a adaptação são muito importantes, muito mais do que a gente imagina, né?
para a gente conseguir conquistar a confiança no futuro. A vida real não funciona sob condições perfeitas de temperatura e pressão, né, meninos? Com certeza. E esse tema que a gente está trazendo, que foi até o título do nosso convite, O Meu Futuro a Quem Pertence, ele é título de um artigo muito legal que uma amiga nossa escreveu e está no livro Ensaios para a Juventude. Quem quiser receber o livro gratuitamente, é só preencher o link que está no chat que a gente envia para vocês. E por falar de link, tem um outro no comentário que a gente gostaria que vocês preenchessem, para avaliar como foi o nosso momento. Isso vai ajudar que a gente planeje outras atividades. Gostei muito da nossa conversa. Com a experiência de vocês, pude ver como meu futuro depende de mim. Foi muito Foi bom. ótimo, gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau.